Pai, obrigado pela sua bênção esta noite. Somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. 1 Coríntios capítulo 12. Agora, meus amados irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, é fundamental que vocês não permaneçam na ignorância. E ao examinarmos mais de perto a passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, você notará um detalhe interessante. Uma das palavras na Escritura é apresentada em itálico. A palavra presentes não está em itálico, caso você tenha uma boa Bíblia. E o que isso significa na prática é que a palavra dom não é traduzida, mas sim mantida em sua forma original. É importante entender que esta palavra não foi traduzida diretamente pelos tradutores dos textos fonte. Na realidade, ela foi inserida posteriormente pelos próprios editores da Bíblia. A intenção principal por trás dessa adição era fazer com que a Escritura fizesse mais sentido contextual, ou para que o seu significado se tornasse mais claro e compreensível para o leitor, por assim dizer. Então, na verdade, essa passagem específica da Escritura deveria realmente dizer o seguinte: agora, no que diz respeito aos assuntos espirituais. Quanto aos dons espirituais, meus queridos irmãos, eu realmente não quero que vocês sejam ignorantes. Portanto, aproveitando este tempo em nosso acampamento, neste encontro, vamos nos aprofundar mais neste assunto tão importante. E este mesmo princípio se aplica para a reunião que está por vir. Entenda, o meu objetivo é realmente te impulsionar e te motivar a buscar um aprofundamento maior nas questões espirituais e na sua jornada de espiritualidade. Faço isso porque, na verdade, a igreja se destaca como a única organização em nossa sociedade que tem como seu foco principal e sua missão central os assuntos que são puramente espirituais. Os bancos, juntamente com empresas inovadoras como Gimpa e Legntech, a renomada Zenith University, assim como todas as outras universidades e escolas seculares, estão, sem dúvida, fazendo um trabalho realmente excelente e de grande importância ao ajudar você a avançar de maneira significativa, tanto academicamente quanto em áreas profissionais vitais, como economia, ciências sociais, medicina, direito e em muitos outros campos do saber. Aqui o que eu quero propor, na verdade, é que a gente se aprofunde um pouco mais nesse lado que é mais espiritual. O que você acha? Portanto, meus irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, eu não quero de forma alguma que vocês permaneçam na ignorância sobre este assunto. Não quero que você seja ignorante de jeito nenhum. Agora, o versículo 2, na verdade o versículo 2 e o versículo 3 são bons para você pular o versículo 2 e o versículo 3 quando estiver lendo 1 Coríntios 2, porque isso realmente desconecta você do tópico algo. Então, quando pulamos o versículo 2 e o versículo 3, então, quando eu ler o versículo 1 novamente, pularemos para o versículo 4. Ok, mas ainda está lá. Você não precisa excluí-lo, mas basta ignorá-lo nesta leitura. Tudo bem, ok. Agora, meus irmãos, sobre o importante tema dos dons espirituais, é fundamental que eu esclareça alguns pontos, pois não quero que vocês permaneçam na ignorância. Saibam que, embora exista uma grande diversidade de dons, a origem de todos eles é a mesma, porque o Espírito que os distribui é um só e o mesmo. E desta forma existem diferentes tipos de dons, que vêm todos do mesmo e único Espírito. É verdade que existem diferentes tipos de administrações, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Oh, amém. E embora existam diversidades de operações, é importante lembrar que é o mesmo Deus quem opera todas as coisas em todas as pessoas. A manifestação do Espírito, por sua vez, é concedida a cada um, visando o que for útil para o bem comum. Porque, na verdade, a um, pelo Espírito, é concedida a palavra da sabedoria,
a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de realizar curas. Ora, amém. Agora levante suas mãos, feche seus olhos e peça a Deus para lhe mostrar algo que Ele não lhe mostrou até hoje, uma revelação que Ele tem guardado especialmente para você até este dia. Que Ele trabalhe em você por meio do seu Espírito hoje, de uma maneira muito especial. Senhor, meu Deus e Pai, venho diante de Ti com um coração grato. Agradeço por este dia de vida, por Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã e por Teu cuidado constante em minha jornada. Obrigado por todas as Tuas bênçãos. Somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Agora, quando olhamos para o versículo 4, a respeito dos dons que são espirituais, o texto nos diz que, de fato, há uma grande e maravilhosa diversidade de dons. Então, agora que você está operando no âmbito das coisas espirituais, é fundamental que você espere por uma variedade de diferentes tipos de dons. Ok? Então, para o ponto número 2, é muito importante que você esteja preparado para os mais diferentes tipos de administrações. Então, é como com o Espírito Santo, você não tem apenas um dom, mas tem uma administração. Isso é incrível. Então, número 3, você tem diversidades de operações. Então, existem operações do Espírito. Assim, o Espírito Santo pode realizar uma operação, operando, manobrando. O que é uma operação? Uma operação, entenda, é uma grande intervenção, algo muito bem pensado. É de fato uma grande intervenção. Então, se estão fazendo uma operação em você com o objetivo de remover algo, saiba que isso é uma grande intervenção, muito bem pensada, que acontece na sua vida e é realizada pelo Espírito Santo. E então, manifestação como um sinal de que o Espírito Santo está presente. Isso é incrível. Agora, depois disso, ele passou a mencionar todos esses milagres, as profecias, os diversos tipos de línguas e assim por diante, o que é, sem dúvida, algo fantástico. Agora, para além disso, o que eu estou simplesmente tentando fazer é que você perceba que ele nos concedeu 4 coisas distintas e essenciais. Essas 4 coisas são as seguintes: os dons, as administrações, as operações e, por fim, as manifestações. São todas coisas diferentes, todas do Espírito Santo. Então, espere grandes coisas. Amém. Agora, um outro ponto importante a considerar é que o Espírito Santo está intimamente relacionado com uma grande variedade de coisas que, em um primeiro momento, você talvez não imaginasse que tivessem origem no Espírito Santo. E um exemplo claro e surpreendente disso é a própria riqueza. Então, hoje estou compartilhando com você sobre a espiritualidade da riqueza. A verdadeira espiritualidade por trás da grande riqueza. E com respeito às coisas espirituais, eu de fato não gostaria que você continuasse sendo ignorante. Vamos falar um pouco mais sobre a espiritualidade da riqueza. Certo, você ainda está aí comigo? Você está indo embora? Bem, agora, se há uma única coisa que você deve levar da nossa conversa de hoje, quero que você entenda o fato de que a riqueza, em sua essência, é em grande parte uma riqueza de natureza espiritual. É algo que possui uma natureza profundamente espiritual, muito mais do que se pode imaginar. E eu sei que a maioria das pessoas tende a pensar que a riqueza é apenas algo do mundo natural, relacionado a bens materiais. É exatamente isso que estou tentando mostrar para você hoje, que de fato a verdadeira e mais profunda riqueza é em sua essência espiritual. Eu sei muito bem que a grande maioria das pessoas trabalha todos os dias por dinheiro.
As pessoas estudam muito e se esforçam para fazer economia. As pessoas trabalham muito duro no seu dia a dia, mas a verdade é que posso te dizer que a verdadeira riqueza é espiritual. Então, o que de fato é a riqueza? Espiritual. Amém. No fim das contas, a riqueza é espiritual. Olha, na minha visão, se o seu destino é o de se tornar uma pessoa rica, eu acredito firmemente que isso ocorre porque há uma decisão divina por trás, um plano superior que determina que você alcance essa prosperidade. Além disso, independentemente do trabalho que você realize, no fim das contas, a sua necessidade básica será comer e beber. Pois a verdade é que amanhã morreremos, e esse é o destino inevitável que a maioria das pessoas compartilha. Portanto, o que nos resta é comer, beber e viver o momento presente. Amanhã morreremos e iremos embora. Quando chegamos, nu eu cheguei, e da mesma forma, nu voltei. Quando você nasceu, você por acaso tinha alguma coisa? Então, se você morrer sem nada, é quase exatamente igual a como você veio ao mundo quando chegou. Você veio com Daniel. Por que você quer ir com alguma coisa? A espiritualidade da riqueza, de acordo com Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Agora quero mostrar isso para você diretamente na Bíblia Sagrada. E quero que você acredite na verdadeira espiritualidade da riqueza em relação às coisas espirituais. Não quero de forma alguma que você seja ignorante. E esta é uma delas, a espiritualidade por trás da riqueza. A riqueza, veja bem, é algo muito espiritual. Agora observe com atenção a bênção do Senhor. Pois a bênção que vem do nosso Senhor, sim, ela verdadeiramente nos enriquece. É a sua maravilhosa bênção, a que nos enriquece em todos os sentidos. Certo? E a bênção é uma coisa espiritual, muito espiritual. A bênção é como um presente, uma administração e operação. Um presente, uma manifestação do Senhor. Isso torna uma pessoa rica. A menos que você queira espiritualizar esse rico, isso o torna espiritualmente rico, o que também é possível. Mas acho que ele está falando sobre riquezas. Você quer considerar isso como riqueza espiritual ou riqueza física? Qual você escolhe? Riquezas físicas. Depende realmente de você. O que eu quero dizer é que você pode escolher exatamente o que quiser, não é mesmo? Bênção do Senhor. Espiritualidade da riqueza. A bênção do Senhor, ela de fato enriquece. Veja em Provérbios 10 e em Mateus capítulo 4. Gostaria de convidá-los a revisitar um trecho muito importante das Escrituras. Vamos direcionar nossa atenção, mais uma vez, para o Evangelho segundo Mateus. Peço que abram no capítulo 4, onde vamos examinar o que nos diz o versículo 7, ou alternativamente, o que está exposto no versículo 8. Novamente, o diabo o transportou para o cume de um monte excepcionalmente alto e, a partir daquele ponto de observação, revelou diante dele, em um único instante, a totalidade dos reinos do mundo, bem como todo o seu esplendor e glória. Nossa jornada nos leva por diversos continentes, conectando culturas e mercados. Da América, seguimos para Gana, na África, e para a Ásia, com presença no Japão e Singapura. Na Europa, atuamos na Alemanha e Suíça, e temos uma base estratégica em Dubai. Cite as nações, por favor. Vamos olhar também para Lucas, capítulo 4, versículo 5, que traz outra passagem. Como você chama isso? Pois bem, aqui diz que o diabo o levou a um monte que era muito alto, e de lá lhe mostrou todos os reinos do mundo em apenas um único instante.
Então, em um único e breve momento, ele lhe mostrou uma visão panorâmica de todos os reinos e nações do mundo. E então, preste atenção ao que ele disse a seguir: todo este poder e autoridade eu te darei, juntamente com toda a sua glória. Toda a autoridade e o esplendor de todos os reinos do mundo, juntamente com o seu poder e a sua imensa glória, eu te darei, pois toda essa magnificência e domínio foram colocados sob minha responsabilidade e me foram entregues. E, portanto, eu posso livremente concedê-los a quem quer que eu deseje ou escolha. Agora, a verdade é que isso é muito sério e precisamos entender que tem realmente muitas e variadas implicações. Começando na Europa, temos a Ucrânia, a Rússia e a Alemanha. Passando para a Ásia, encontramos a China e a Índia. Em África, o Ghana está representado. Na América do Sul, temos o Brasil, a Guiana e a Colômbia. Na América Central, o Panamá. E, finalmente, na Oceânia, a Austrália. Em um instante. E o grande poder desses países. E também a imensa glória desses países. A nossa jornada levou-nos por uma série de lugares verdadeiramente deslumbrantes, começando no continente africano, com paragens em Moçambique e Zimbábue, e depois viajando para a Europa para experienciar a beleza da Suíça e o encanto da França. Foi lindo. Em um momento. Nossa viagem nos leva por uma série de metrópoles asiáticas, começando em Kuala Lumpur, na Malásia, passando por Tóquio e Manila e concluindo a nossa jornada em Jakarta, na Indonésia. Todos. E ele mostrou de uma só vez todo o poder e a beleza do mundo. E então ele disse com grande autoridade: tudo isso me foi entregue. Sim, de fato, foi confiado a mim. E por essa razão eu posso dar a quem eu quiser, concedendo a eles a verdadeira espiritualidade que acompanha a riqueza. Sendo assim, podemos perceber que a verdadeira riqueza, em sua essência, tem sua origem em coisas e seres que são de natureza espiritual. Sim, é verdade que a riqueza, em sua essência, encontra a sua origem em seres espirituais. Porque o diabo o levou para um lugar alto e, num instante, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Vemos exemplos em lugares como Londres, no Reino Unido, na Irlanda, na Escócia e até em Israel. Essa tendência de grandes edifícios agora está chegando a países do continente africano, lugares onde tradicionalmente não se vêem tantos arranha-céus. Quero dizer, isso me faz lembrar de como fiquei bastante chocado quando fui a Nova York pela primeira vez há muitos anos. Quando você vai para o centro de Nova York, nos Estados Unidos, e vê aqueles prédios altos e tem pistas assim, indo e vindo, prédios muito, 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 muito altos, à esquerda e à direita, que se estendem por milhas. Para cá, para lá. É impressionante. Você consegue entender por que Osama Bin Laden estava tão irritado? Ela é tão invejosa. O que aconteceu foi que ele tentou de fato derrubar algumas dessas coisas, não é mesmo? Então todas as cidades do mundo tentaram imitar essa riqueza. E é preciso muito dinheiro para construir algo assim. Você constrói uma rodada, 1, 2, 3, 4, 5, para ter um prédio de 10 andares. 10 história não é pouca coisa. 10. Lembra quando eu estava na Coreia e pela primeira vez o prédio mais alto tinha 63 andares? Era chamado de edifício 63 e é um 12. O centro comercial era 110. Cheguei ao topo, bem no topo antes disso. Eles derrubaram 110. Tem que ter o flow, sabe? Não,
Não há quartos com mais de 10 andares. Você consegue imaginar um avião tão grande que entra ali? Ele não se move, o prédio não se move. E todas as pessoas no prédio que estão abaixo e até acima não morrem. Elas conseguem descer andando e tudo mais. Um avião enorme como o da British Airways ou Air France, voando na velocidade máxima, bate nele e ele continua lá. Ele não se move. Só dá uma pequena balançada e não, é uma coisa gigantesca. Ele caiu porque a explosão, o combustível derreteu o aço. É por isso que ele caiu. Mas ele é, na verdade, tão forte, tão grande, que balança um pouco com o vento e mesmo assim continua firme. Pois bem, Satanás mostrou tudo isso para Jesus e disse: é meu, é tudo meu. E é assim que você pode começar a entender o verdadeiro uso da riqueza em nosso mundo. Porque ela é usada para o que é usada. Uma bomba nuclear, um submarino, um porta-aviões, um míssil balístico, um míssil de cruzeiro, cada um custando tantos milhões de dólares. E isso sem falar em balas, armas de todos os tipos, drogas ilícitas, quero dizer, uma quantidade enorme de coisas. Há dinheiro suficiente para resolver todos os problemas do mundo 100 vezes, mas nunca será usado para isso por causa da pessoa que está controlando o dinheiro. Você entende? Sim. Até em Gana temos tanto dinheiro que nem faz sentido. As coisas, nós temos um problema. Você imagina que desde 1957 até hoje não existe uma estrada que conecte Accra e Kumasi de forma contínua. Quero dizer, apenas uma faixa indo e uma faixa vindo. Você está querendo dizer que em 60 anos, com todo o dinheiro que o país teve, não conseguiram sequer construir a estrada de Accra até Kumasi? Por favor, vamos ser um pouco mais sérios. Diga para alguém, vamos ser sérios, hein? Não, não. De forma alguma o que foi dito pode ser considerado verdade, pois não corresponde à realidade. Todos esses anos, olhe com mais atenção para a estrada que temos aqui. Esta é uma área nobre. Esta é uma área nobre. Esta é uma zona DABA. Vamos para uma área DBA. Olhe para isso. Isso mostra como. E o dinheiro está aqui. Há pessoas que têm o tipo de riqueza que as pessoas têm em Gana. Você não consegue imaginar. E os jogadores de futebol, o dinheiro que eles ganham, o dinheiro que eles têm? Sim. Você certamente se pergunta o que está acontecendo. E nós temos, por exemplo, jogadores de futebol ganeses. Então, a espiritualidade da riqueza é, de fato, algo real. E que o dinheiro e a riqueza têm realmente grandes origens espirituais. E a origem da riqueza não está necessariamente no trabalho duro, na inteligência e assim por diante, como você pensa, mas também é espiritual. É por isso que os Estados Unidos, apesar de ser um país muito rico, está entre os que têm as maiores taxas de homicídios, com mortes acontecendo diariamente. Sim. Se você quiser assistir a filmes sobre crimes, como pessoas são assassinadas, investigações, tudo isso é América. Sim. Não é incrível? E o nós que eles têm é usado para fazer armas e insultos. E isso é fantástico, mas é por causa da origem da riqueza na terra. Então eu quero que você, a Bíblia diz que a respeito das coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Portanto, não seja ignorante sobre a riqueza. Certo, agora vamos dar continuidade. E enquanto eu continuo a ministrar esta palavra, eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa a poderosa bênção do Senhor. Ela enriquece. Agora Deus abençoou Abraão. E Gênesis 13, versículo 1.
Assim, Abraão partiu do Egito, subindo para a região sul. Ele estava acompanhado por sua esposa e levava consigo tudo o que possuía, e Ló também foi com ele. Naquela época, Abraão era um homem imensamente rico, com grandes rebanhos de gado, além de muita prata e ouro. Por que ele era muito rico? Afinal, por que ele era tão imensamente rico? A resposta é que o próprio Deus o abençoou de maneira especial. Amém. E assim ele prosseguiu com a sua jornada, continuando o seu caminho. Muito bem. E agora, dando sequência, vamos analisar o que nos revela o versículo de número 6. E a terra não tinha capacidade para sustentá-los. Ele estava com Ló, versículo 5. E Ló também foi com Abraão e tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não tinha capacidade para sustentá-los, para que pudessem habitar juntos, pois os seus bens eram muitos, de modo que não podiam morar juntos. Agora, o primeiro sinal de riqueza é quando a terra reconhece que você chegou à terra. Então, se não há nenhum pedaço de terra que tenha reconhecido formalmente que você veio a este mundo, veja bem, porque essas são as verdadeiras origens da riqueza. A riqueza original sempre se reflete na terra. É justamente por isso que o chamamos de bem imóvel. A verdadeira riqueza não é reconhecida em ações, títulos, nem mesmo na forma de dinheiro. Mas a terra, de fato, não podia suportá-los. A terra, igualmente, não deve ser capaz de suportar você por causa da sua casa que está aqui. E, claro, da sua presença que está aqui. E também ali e acolá e em todo lugar. O planeta Terra precisa ter a consciência de que você está aqui. Sendo assim, se não existir nenhum pedaço de terra que tenha reconhecido que você chegou, então você ainda não experimentou a verdadeira riqueza da vida. É por isso que nós incentivamos você a construir suas próprias casas e parar de se enganar com uma prosperidade falsa, uma riqueza apenas imaginada. Então, muito em breve, a terra vai reconhecer você. Agora, a terra já o reconheceu, mesmo em meio à multidão. A terra reconheceu que a igreja está aqui. A terra nos preenche até aqui. A terra sentiu profundamente a nossa presença e o sentimento que surgiu disso não nos suporta pelo simples fato de que estamos aqui. Nossos carros, nossas igrejas, nossos prédios de igrejas. A terra não será capaz de sustentar vocês por causa da riqueza e das bênçãos que virão. Aleluia. Agora, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo feito maldição por nós. Pois está escrito, maldição é todo aquele que for pendurado, num 3, versículo 14. Essa é a bênção de Abraão. Esta é a bênção de Abraão, a mesma que o tornou tão rico que a terra não conseguia suportar a sua prosperidade. E esta bênção pode agora alcançar os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a promessa do Espírito pela fé. Portanto, a bênção de Abraão é de fato prometida aos gentios, o que inclui o povo de Gana e todos os outros povos gentios. Outra maneira de dizer ganeses ou nigerianos. Não importa de onde você seja, adicione seu nome, seu país e seu lugar. Sul-africanos, uau! O propósito era que a bênção de Abraão pudesse chegar também aos gentios por intermédio de Jesus Cristo, para que então, pela fé, nós pudéssemos finalmente receber a promessa do Espírito Santo. Então, espiritualmente, saiba que tudo o que é chamado de a grandiosa bênção de Abraão é verdadeiramente destinado a você, para você, para você e sim, para você. Em o nome todo poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Em nome de Jesus Cristo. Uau! Portanto, esta mesma bênção de Abraão que está sendo derramada sobre os gentios está vindo para abençoar a vida de vocês.
Está indo na sua direção, indo na sua direção. E uma das bênçãos são as riquezas. Veja, mais uma vez, estou tentando apontar para você a espiritualidade da riqueza. Sabe, se eu vou te dizer, eu não mentiria para você, porque, sabe, eu trabalho há anos. Fiz faculdade de medicina e universidade por 7 anos. Não um curso de 3 anos, como a maioria dos estudantes de artes e cursos do tipo. Você entende? E eu tenho trabalhado duro, então. E o que eu posso ver é que você pode estudar, estudar e estudar, e se não houver uma certa orientação espiritual, se uma certa bênção não vier ao seu encontro, não vai resultar no que você acha que vai resultar. Muita escola, na verdade, não vai levar exatamente ao que você pensa que vai levar. É isso que estou tentando te dizer, que a escola é boa. Mas você vai perceber que a escola e o que você, seja lá o que você acha que é, não vão levar ao que você acha que vai conseguir. É, verdade. Você pode ser médico, advogado, sei lá, professor. Os professores de economia, vá vê-los. Eles estão lá. Muitos deles estão enfrentando dificuldades. Tudo bem. Você ainda está por aí ou está vivo? Então estou tentando explicar para você. Eu quero que você seja espiritual. Não quero que você seja canônico com uma mente artificial, mas quero que você acredite em coisas espirituais também. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 15. Vamos analisar isso juntos com mais atenção. Deuteronômio, capítulo 8. Fantástico. Vamos ler agora o versículo de número 12. Para que quando tiveres comido e estiveres completamente farto, e tiveres edificado excelentes e boas casas, e nelas habitado, e quando as tuas cabeças de gado e os teus rebanhos se multiplicarem abundantemente, e a tua prata e o teu ouro se multiplicarem igualmente. Isso é muito dinheiro, hein? Isso é dinheiro de verdade. E quando tudo o que tens se multiplica, então o teu coração se eleva, não é? E te esquecerás do Senhor, o teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 16. Ele que te sustentou no deserto com o maná, alimento que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, para por fim fazer-te o bem. Versículo 17. E você diz em seu coração, veja, quando você começa a prosperar, é isso que dizemos. É por isso que estou tentando explicar a você a espiritualidade de... Bem, quase toda pessoa próspera diz isso. Deuteronômio 8, 17. Quase toda pessoa próspera, alguém que tem um carro, seu negócio está funcionando, as coisas estão acontecendo. É o que eles dizem. Deuteronômio 817 é o que eles dizem. Eles dizem lá no fundo de seus corações. Embora, na verdade, a grande maioria deles não se atreva a dizer isso em voz alta. Intimamente, eles pensam exatamente assim, que o meu próprio poder e a tremenda força da minha mão, veja você bem, foram o que me trouxeram tudo isso. Pois bem, essa é a mentalidade não dita, mas presente em quase todo mundo que experimenta um certo nível de sucesso e prosperidade. É como se dissessem, o meu poder e a força da minha mão foram os que me trouxeram essa riqueza. E isso acontece até mesmo no ambiente da igreja, onde eu poderia pensar, foi o meu poder, a força da minha mão, o meu trabalho duro, a minha pregação, ou seja lá o que for. Isso acabou trazendo a grande riqueza e também a força da igreja. É muito fácil dizer isso e é fácil pensar dessa maneira, porque você se vê trabalhando muito duro, porém, esse é um erro que pode ser fatal. É como Lúcifer no céu. Veja, o pecado original. Existem muitas teorias sobre o pecado original. Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi comer a maçã. O primeiro pecado foi ouvir sua esposa. O primeiro pecado foi obedecer a uma mulher, pois alguém disse que esse foi o primeiro pecado. E ele disse que todo caixão descendo a rua é causado por uma mulher. Sabe, o que eu quero dizer é que, embora existam tantas teorias sobre o que é o pecado original, a verdade é que elas são apenas análises e interpretações que as pessoas fazem. Mas eu acredito que o pecado original é, na verdade, o pecado do orgulho,
que foi encontrado em Lúcifer, porque Lúcifer era imensamente orgulhoso e por conta disso se esqueceu de que ele mesmo havia sido criado. Como consequência, ele se rebelou contra o próprio Deus e é exatamente por isso que ele busca transmitir essa mesma natureza a todas as pessoas. Então, quase tudo, sabe, tem um elemento de orgulho nisso. Sabe, um dia eu estava com um pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos e ele me disse: eu sirvo no conselho mais alto. Ele me disse que serviu no conselho mais alto, na Assembleia de Deus, naquela época, muitos anos atrás. E ele me disse: eu já participei de julgamentos. Acho que quando um pastor tem um problema, eles analisam o caso, tipo, para discutir o que aconteceu. Qual é o problema, como resolvê-lo e o que fazer com o pastor, sabe? Porque quando um pastor tem um problema, não é tão fácil resolver. Então ele disse: eu já participei de 11.500 casos, 1.000 desde que entrei nesse conselho de 7 membros. Eu participei de 11.500 casos de problemas pastorais. E ele disse: há uma coisa que é comum a todos os casos. E eu esperava que ele dissesse luxúria ou fornicação. Não, não. Ele disse que o orgulho é o denominador comum em todos os problemas pastorais. Que ele atuou em 11.500 casos. E é verdade. É difícil encontrar alguém com um problema, um pecado onde você não consegue conectar isso ao orgulho. Então, Satanás procura incutir esse sentimento de orgulho em você. Sim, um sentimento de grandeza e de autoconfiança. Isso definitivamente não vem de Deus, sabe? E é uma coisa que pode ser muito perigosa. Sim. Então, quase todo mundo que é bem-sucedido diz Deuteronômio aos 70 anos. Quero que você anote isso em algum lugar do seu caderno. Quase todo mundo que é bem-sucedido cita Deuteronômio 8,17. Ei, e anote esta importante lição do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, para que você nunca se esqueça. Nunca diga que foi o seu próprio poder e a força da sua mão que lhe trouxeram esta riqueza. Então anote isso para que um dia, quando você se sentir muito poderoso e bem-sucedido, você veja que havia uma profecia te alertando para não entrar nessa canção e dizer: meu poder e minha mão me trouxeram até aqui. É isso que os europeus pensam. É isso que os americanos pensam. Eles dizem: nós trabalhamos duro, fizemos isso, aquilo. Nós americanos, isso, aquilo. Nós noruegueses, suecos, suíços, isso. Alemães com isso. Sabe, dizem que africanos são preguiçosos, mas na verdade nós trabalhamos e podemos. Essa é a canção. Agora, isso te leva ao Deuteronômio, a versão corrigida de Deuteronômio 8,17. A correção de Deuteronômio 8,17 é Deuteronômio 8,18. Logo, o próximo versículo traz a correção. Mas deves te lembrar sempre do Senhor, o teu Deus, pois é Ele quem te concede toda a força e o poder para que possas adquirir riquezas e assim confirmar a aliança que Ele fez sob juramento aos teus antepassados, tal como se pode ver claramente nos dias de hoje. Então, em vez de orgulhosamente afirmar: minha força e o poder da minha mão me conseguiram isso, você deve sempre se lembrar que é o Senhor, o seu Deus, quem lhe concede a capacidade e o poder para adquirir riquezas. Portanto, a riqueza vem do poder de Deus. A riqueza vem do poder de Deus. O grandioso poder de Deus é a fonte que gera riqueza, finanças e também dinheiro. O poder de Deus é espiritual. Sobre as coisas espirituais e a espiritualidade da riqueza, saiba que a riqueza é de fato espiritual, quer você acredite nisso ou não. Meu tema principal é a espiritualidade da riqueza. Você se lembra de quantas igrejas exatamente começaram sua jornada lá em Queono e conseguiram chegar até aqui? Por que eu deveria dizer isso? Meu poder e a força da minha mão. Uau! E você também. Você também deve olhar para onde está e dizer: quantas pessoas? Quando você se casa, você deve considerar quantas pessoas. Muito mais bonita que eu e muito mais simpática que eu. Eles não são abençoados?
Você está aí ou está vivendo? A questão que se coloca é como a espiritualidade da riqueza, que é a nossa abordagem consciente aos recursos materiais, pode verdadeiramente nascer e florescer a partir da nossa riqueza espiritual interior. Alt é, na verdade, uma riqueza que vem do reino espiritual. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 15. Eu mesmo, com minha própria autoridade, o chamei para esta tarefa, eu o trouxe até este ponto e garanto que ele será bem-sucedido e fará prosperar completamente o seu caminho. Eu até fiz questão de falar para que ficasse bem claro. Sim, confirmo que fui eu quem o chamou, e a partir de agora ele seguirá o seu próprio caminho. Prospero, ouça. Para qualquer pessoa que tenha recebido um chamado de Deus em sua vida, é importante entender que a prosperidade, na verdade, já está intrinsecamente embutida nesse mesmo chamado. E o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não se mantêm fiéis quando Deus as abençoa. A maioria dos pregadores que têm riqueza e prosperidade estão pregando sobre riqueza e prosperidade. É verdade, a grande maioria de nós que tem riqueza e prosperidade frequentemente prega sobre riqueza e prosperidade, verdade ou não. Isso é verdade, sem dúvida. Mas pregadores da cruz e também pregadores de missões, pregadores do evangelho, pregadores da palavra de Deus e, na verdade, qualquer outra pessoa que tenha um chamado de Deus em sua vida, saibam que eu sou aquele que vos chamou e eu mesmo faço o vosso caminho prosperar. Versículo 16, versículo 16. Chegue mais perto de mim. Eu falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que o Senhor me enviou para falar com você. Versículo 17, que diz: o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a prosperar. Então a espiritualidade de Deus, as origens espirituais da riqueza estão tentando se manifestar na sua vida através dos ensinamentos de Deus e da palavra de Deus. Porque está escrito no versículo 17: eu, o Senhor teu Deus, te ensino a lucrar. Eu te ensinarei como prosperar e te guiarei pelo caminho que deves seguir. Veja como fica ainda mais fantástico. No versículo 18, encontramos palavras de profundo lamento, onde ele diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Se você tivesse ouvido o meu mandamento, então a sua paz teria sido como um rio. E a sua paz, ó paz, e a sua justiça teriam sido como as ondas do mar. Veja o versículo 19. E veja que também foi como o sol e a prole, como as bolas, os cascalhos, os ossos, e da tua prole, dos teus arcos, como o cascalho deles. Seu nome não deveria ter sido cortado nem destruído diante de mim. Versículo 20. Ide em amém com cânticos. Declare isso até o fim do Senhor, porque o Senhor redimiu seu servo Jacó. Versículo 21. E de fato eles não tiveram sede alguma. Veja, quando você segue fielmente a Deus, você pode ter certeza que nunca mais terá sede. Ele diz que eles não tiveram sede. E veja, essas são coisas que as pessoas não reconhecem. Onde você já teve sede? Você já teve sede. Quando você segue, começaram a seguir a Deus quando Ele os guiou pelo deserto. Deserto. Não há água. Veja, um dos lugares mais perigosos para se ser deixado é um deserto. Ore para que você nunca seja deixado em um deserto, no meio do deserto. Isso não acontecerá com você em nome de Jesus. E Ele fez as águas fluírem da rocha. Ele fendeu a rocha e as águas jorraram. Deus está operando um milagre, fazendo você beber uma água que tem o gosto de Coca-Cola, mesmo em um lugar onde não há nada. Uau, que bênção maravilhosa é essa! Qual que é o próximo versículo? Não há paz, diz o Senhor, para os ímpios. Então, as verdadeiras origens espirituais da riqueza que o próprio Deus nos dá, vêm de seguir a Deus, de ouvir os seus mandamentos de forma genuína e de segui-lo com sinceridade.
Não se trata de pregar sobre dinheiro todos os dias, né? E muito menos de transformar a igreja em um banco. Mas, na verdade, isso vem de confiar em Deus e de segui-lo em sua vida e com a totalidade da sua vida. Amém. Salmo 23, versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Então estarei em dificuldades o tempo todo. Não, o Senhor é o meu pastor. Então, o que eu não devo, a verdadeira proximidade com o pastor é o que garante a prosperidade para a sua vida. E é isso que você deve esperar. A espiritualidade da riqueza, você entende? Conexões com o pastor, conexões com o ensino. E o Senhor é quem te ensina a prosperar. Ó, se você tivesse dado ouvidos ao meu mandamento. Então, ensina o mandamento, pastor, entende? Ensina o mandamento, pastor, prosperidade. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Versículo 2. Versículo 2. Ele me faz deitar tranquilamente, bem no meio da comida. Olha, pasto verde para uma ovelha. É como se eu estivesse chegando até onde seus olhos podem ver. Carne daqui até onde a vista alcança é carne de milho. É isso que significa deitar-se no meio do grê. Você não é uma ovelha, você come carne de milho. Então a carne de milho é top. Se é gari que você gosta, vai longe. Quando se trata de atum, eu vou com certeza até os confins do mundo para conseguir. É sério, atum é vida. E se forem aquelas deliciosas montanhas de quenque, eu recebo com gratidão em nome de Jesus ando. Essa sensação de abundância me deixa muito mais leve e feliz no meio da minha comida. É por isso que eu digo que é a minha comida favorita de todas. Finalmente, você vai comer a sua verdadeira comida favorita a partir de agora, especialmente vocês que têm como favorita o uai, mas que infelizmente têm comido apenas gari com feijão. Sua comida favorita é fufu e sopa de granito. Mas você tem comido feijão garian. Espere coisas boas. Ele me faz deitar no meio da sopa de groundite. Em todo lugar que nado, minha piscina é uma sopa de groundite. O óleo fica em cima da sopa GRO. Uau! Os peixes estão nadando na sopa de groundite. Olha, a cabra está mexendo o rabo. Mas afinal, o que é que isso significa? Ele me faz deitar na Grécia. Mas não é no meio da sua comida? É aquela massa verde que você come ou não? E faz você deitar no meio da sua comida. Ele te guia por este caminho de serenidade. Sinta a calma da água e a espiritualidade deste lugar. Bem, se você me pedir para dizer a verdade, eu testemunhei com meus próprios olhos toda a maravilhosa bênção do Senhor que eu vi. Estou falando de financeira. Vem dessas três palavras. Isaías 48:17 diz: Ele me ensina a prosperar, Ele me guia. Essas palavras, ensinar, guiar. E então, no versículo 20, se você tivesse dado ouvidos ao versículo 18, que era dar ouvidos aos meus mandamentos. Então, mandamentos, ensinar, guiar, pastorear. O Senhor é meu pastor. A proximidade com o pastor é uma garantia. Riqueza é algo extremamente... Se você me perguntar agora, eu sou um bom exemplo para isso, porque eu trabalho muito duro e em determinado momento do dia eu já estou na rua há 12 horas. Às vezes por volta de ao meio-dia, às vezes a 1 ou às 2. Eu já estou acordado há 12 horas. Se for 12 horas por dia, ou eu já estou há 12 horas. Você entende o que estou dizendo? Sim. Nessa hora, às vezes já se passaram 12 horas. Eu já trabalhei por 12 horas. Antes de começar, eu começo outra coisa. Tanto faz. Se você está falando de trabalho duro, ou de trabalhar com diligência, ou seja lá o que for. Se você fala sobre fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, eu faço todas essas coisas, cada uma de um jeito diferente. Você nunca sabe o que eu estou fazendo. Coisas diferentes, tudo ao mesmo tempo. Sim.
Mas se você me perguntar o que eu diria com toda a certeza que é o Senhor. Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham muito duro. Sabe, um dia algumas pessoas estavam trabalhando para mim. Sabe, meu pessoal que trabalha para mim. A maioria das pessoas que trabalha para mim trabalhou comigo a vida toda. Desde o momento em que começaram. Geralmente carpinteiros, pedreiros, é a vida toda deles. Sim. E um dia eu olhei e disse não. Depois de trabalhar, eles não têm quase nada. Comecei a ajudá-los a fazer o orçamento porque eu percebia que eles não estavam prosperando com o trabalho que faziam. Eu tenho que ajudá-los a preparar o orçamento porque eles não sabem fazer os cálculos. As pessoas... Eles estão trabalhando muito duro, mais duro do que você. Eles não estão conseguindo. É mais difícil. Quantos trabalharam duro? E você se pergunta? Você já se perguntou? Shelley. É algo espiritual. Então, se você me perguntar o que devo lhe oferecer, o que eu acho que direi é que o Senhor é o meu pastor. Sua orientação, seu ensinamento, seu mandamento, Ele está me liderando. Sinto que se eu ficar bem perto, nada do que tentaram fazer comigo funcionou. Mas o que Ele fez? É por isso que quando oro, digo ao Senhor, você sabe, eu sei que estou pedindo coisas difíceis. Mas se eu não pedir algo assim, então não estou pedindo a Deus. Então você precisa responder a minha oração por essa coisa difícil. Primeiro porque eu sei que tenho que pedir algo que mostre que você é Deus. O que estou pedindo não pode ser feito por mim mesmo. E eu nunca conseguiria fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Sabe, não há como na minha vida eu conseguir fazer o que estou pedindo. Então só estou pedindo para Ele fazer. Sempre que venho orar, digo, estou aqui de novo, Senhor. E eu sei que sinto que tenho te incomodado com essas questões específicas. Sim, e eu espero com toda a certeza que Ele responda. Você está ouvindo? Sim. Então eu sou um bom candidato para fazer essa pergunta. Sim, sim. Se você me perguntasse por que o presidente Kufuor é presidente, é por causa da sua boa campanha? Sua, essa liderança. Isso. Eu não sei que resposta ele daria. Eu não sei que resposta ele daria. Não sei que resposta o presidente Muhammad daria. Mas se você me perguntar, eu diria, é a graça de Deus. É isso. A graça de Deus é a graça de Deus que o fez ser presidente de Gana. É só isso, ele tem a graça de Deus. Mas não é a liderança, quer dizer, as políticas do NPP? Eu não acho. É isso, eu não acho. Eu acho que é a graça de Deus. A graça de Deus. E você, onde você está e onde você estará, onde você realmente precisa estar. Escute, só a graça de Deus pode fazer isso por você. Você diz que está fazendo direito. Você está fazendo direito. Quer que eu te mostre muitos advogados? Eles são os mais odiosos, sem coração. Eles fizeram direito, mas estão lutando para sobreviver. Ou será que você nunca viu advogados batalhando arduamente sem ter um carro, nem sequer um carro? Eles vivem cheios de amargura. E se por acaso eles conseguem um caso para brigar, é um caso que na verdade não faz o menor sentido. Só para brigar, só para conseguir algum dinheiro. Você os vê brigando. Você tem que conhecer alguns deles. Coração faminto, cheio de amargura, ódio. A cor que inicialmente estava colorida de branco acabou por virar marrom. Sim, é exatamente isso. Aquela jaqueta que antes era preta, agora se transformou e ficou de fato completamente branca. Extraordinário. Conte a alguém sobre a espiritualidade da riqueza. Fale a pessoa sobre coisas espirituais. Não quero que você fique ignorante. Fantástico. Agora estamos subindo mais. Você está pronto para se aprofundar um pouco mais? Fantástico. Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor,
quão imensamente variadas são as tuas obras de sabedoria. Tu os fizeste a todos. Toda a terra está cheia das tuas riquezas. Toda a terra está cheia das tuas riquezas. Assim é este grande e branco mar, onde há coisas rastejantes inumeráveis, tanto pequenas quanto grandes bestas. Lá se vão os navios. Ali está aquele Leviatã, que tu mesmo fizeste para brincar ali. Todos estes seres vivos esperam em ti, para que lhes dês o seu alimento no tempo certo e apropriado. De fato, todos os animais estão sempre esperando em Deus. Dependem de Deus para receber o alimento, incluindo, na verdade, exceto pelos seres humanos que em algum momento de sua existência se desconectaram de Deus. Veja, dentre os animais criados, apenas os seres humanos de fato se separaram. Eu não preciso de você, Deus, mas todos os animais precisam de Deus e dependem dele para receber seu alimento no tempo certo. E eles esperam. E você observa os antílopes. Outro dia eu estava conversando com alguém. Eu estava assistindo a um filme de leões e antílopes. Ele não quis assistir por ficar triste pelos antílopes e pedi que não ficasse triste. Os antílopes estão se multiplicando e vencendo, eles estão se tornando milhões. Os leões estão ficando cada vez menos numerosos. Deus providenciou carne para todos eles. Você diz que tem dentes grandes. Eu tento. Eu dou à luz rapidamente. Eu dou à luz 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. E somos muitos, milhões. Você os vê selvagens, aquelas feras, milhões de antílopes, milhões. Deus está providenciando para eles. Você vê os leões, vê búfalos, vê eles comendo um búfalo, não fique triste. Você não viu o quadro todo. Quando você olha agora, vê girafas. Essa girafa ele viu, estávamos observando, cerca de 8 leões vieram e cercaram. Eu disse para ele, veja, tenho observado elas. Eu vejo como Deus provê para a girafa. Não se preocupe com a girafa, não tem. Quando a girafa se vira para atacar com a perna, é melhor rezar. Veja, é por isso que você também não deve se aproximar muito de girafas. Pois bem, é onale, doale e anda leão. Os leões começaram. Assisto a um filme durante 8 horas. 8 leões cercados. Eles não conseguiram te derrubar durante a noite toda. Vire-se. Gostaria de poder mostrar esse filme a você. Eu posso encontrá-lo. Incrível. Deus provê. Não, não é isso. Isso não é um filme. Esse não é o filme. E Deus vai prover para o mais fraco de vocês, para o menor de vocês, para os anônimos e para aqueles que são aparentemente ninguém. Deus vai prover para você. Aleluia. Sinceramente, não é incrível? Não é mesmo fantástico? Sabe, anos atrás ouvi Derek Prince dizer isso. Ele disse, todos os animais dependem de Deus. Apenas os seres humanos têm o espírito de independência e se afastam de Deus. Então eu quero que você volte para Deus com um espírito de dependência dEle. Confie em Deus e dependa dEle. Diga, Deus, Tu és o meu provedor. Tu vais cuidar de mim, me guiar, mostrar o caminho, me ajudar na minha vida. É precisamente por essa razão que, em determinadas ocasiões, viúvas e órfãos acabam por se transformar em verdadeiras estrelas do espetáculo. Pois sim. Um dia eu estava no hospital, um dos nossos pastores faleceu. Eu estava ali em pé, sentado, e um professor veio até mim. Ele era um cirurgião cardíaco bastante renomado. E ele então me disse, escute, eu sei muito bem que você se sente muito triste. Você pode até pensar que Deus te abandonou. Por que tudo isso aconteceu? Ele me disse, a morte faz parte da vida. E ele me contou, quando eu nasci, meu pai morreu quando minha mãe estava grávida de mim. Ele disse que, se meu pai estivesse vivo, talvez eu não tivesse me tornado um cirurgião cardiotorácico, um cirurgião famoso de cirurgias cardíacas.
estávamos em pé, do lado de fora do corpo, sem vida. E como ele nasceu sem pai, Deus o sustentou, fez dele o que ele é. E talvez se o próprio pai estivesse presente, ele não teria sido assim. Então Deus tem seus caminhos. Deus é maravilhoso. Deus tem sua... Veja, Deus é realmente, como ele disse, um grande jogador. Ele pode pegar a bola e antes que você perceba, já está marcando o gol. Tudo vai mudar. Você acredita nisso? Agora vai ficar ainda mais emocionante. E eu oro hoje para que haja empresários e outros tipos de pessoas aqui também, porque é incrível o que vocês estão prestes a ver na Bíblia. Abra comigo em Romanos. O meu aparelho está avisando bateria fraca, então se a bateria acabar, é isso. Agora estamos em Romanos capítulo 12, versículo 4 para nós. Pois bem, temos muitos membros em um só corpo, e é importante notar que nem todos os membros têm o mesmo cargo. Todos dizem que os membros estão repentinamente certos. Então, o que está realmente acontecendo? Alguma coisa está errada? O que é aquilo? Parece que o nível de carga da bateria sofreu uma queda repentina e bastante inesperada, o que pode ser um problema. Agora, para nós, temos muitos membros e é realmente incrível ver como a nossa comunidade está crescendo de forma constante a cada dia que passa. Fantástico. Nem todos os membros têm o mesmo cargo. Todos notem a palavra escritório. Versículo 6. Fantástico. Devo dizer que isso foi realmente muito legal. Sim, claro. Versículo 6. Tendo-lhes presentes, todo mundo diz presentes. Então estamos vendo a palavra dons. Estamos vendo a palavra escritório. Estamos vendo a palavra membro. Se o dom que recebemos é o de profecia, então que profetizemos em proporção à nossa fé. Da mesma forma, se o nosso dom é o ministério, então devemos nos dedicar ao nosso ministério com toda a diligência. Aquele que recebeu o dom de ensinar, que se dedique com empenho ao seu ensino, que reflexão maravilhosa. Ou aquele que tem o dom de exortar, que se dedique plenamente à sua exortação. E para aquele que tem o dom de dar, a instrução é que o faça com simplicidade genuína. Para aquele que exerce liderança, que o faça com diligência e zelo. E para aquele que pratica a misericórdia, que o faça com alegria verdadeira. Agora, repare bem, ele está dizendo aquele que dá. Veja, é aqui que estamos falando sobre a espiritualidade do dinheiro. Veja, a espiritualidade do dinheiro vai mais alto e mais longe. Tudo bem? E ele vai dizer que, na verdade, o que realmente existe é um ofício. Essas coisas que vemos são, na verdade, tanto ofícios como também dons. Então, eu acredito que nesta última era, nós vamos testemunhar o surgimento de pessoas que possuem o ofício de dar, que é a prática consciente da generosidade. E também daquelas que têm o dom de dar, uma capacidade natural de abençoar os outros. Sim, é isso mesmo. E veja bem, a espiritualidade por trás da riqueza, essa riqueza é de fato real. Ela tem profundas origens espirituais.
Então, existe um ministério de dar e ele precisa existir, porque se eu sou pastor, deve haver um doador em algum lugar. Se eu sou de fato um pastor, deve haver um doador em algum lugar na minha vida e no meu ministério. Se eu sou pastor, então é certo que haverá alguém e algumas pessoas que o próprio Deus usará para prover e para dar. Agora, observe com atenção o que ele diz. O que um escritório. Ei. Então, se você tem uma fé verdadeira na espiritualidade da riqueza, saberá que Deus pode realmente colocá-lo em uma posição de prosperidade. E seu escritório é o escritório da doação, assim como o meu escritório é o ensino. A palavra escritório é usada ali, no versículo 5. E a palavra se repete por 3 vezes. Escritório, escritório, escritório. Sim, de fato. É o próximo verso? Acho que é o versículo 6. Tendo então dons diferentes. Não, antes disso. Versículo 4, versículo 4. Pois temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Então agora vem o ofício de dar do departamento financeiro. Dr. Ogle. Doações financeiras. Pessoas serão levantadas para contribuir generosamente, porque nestes últimos dias eu sei que Deus está me chamando para fazer ainda mais obras do que eu já fiz até este momento. Pode ser que algumas pessoas tenham que pagar por isso. Eu tenho que sonhar que o ofício de alguém é pagar. O que você acha? Sim. Agora, no passado, sempre que mencionamos isso, todo mundo gritava. Ele dizia, uau, esse é o meu ministério. Eu sou do financeiro. Todas essas pessoas. Nunca vi nenhuma delas vindo fazer algo na igreja. Verdade? Sim. Lembro de um cara, ele veio e me disse, eu sou feito para colher castanhas de caju. Anos atrás ele disse, eu sou para cultivar aquela plantação. Ele disse, meu trabalho é trazer dinheiro para apoiar o seu trabalho e eu vou te apoiar. Eu disse, uau, eu tenho plantações de caju aqui. Aqui. Eu disse, uau. Desde o dia em que ele me disse que tinha plantações de caju até hoje, que estou falando domingo, nunca mais o vi. Não é mesmo impressionante? Estas são as plantações de caju. A próxima coisa que vi foi que ele pegou um empréstimo e o vi dirigindo um Range Rover de luxo e depois nunca mais o vi. Ele disse que usa o carro para rodar pelo país, visitando suas plantações de caju. Sumiu no ar. Mas você com toda a certeza não vai sumir no ar. Você não pode sumir no ar desse jeito. Há uma nova unção, uma nova onda, um novo ofício e um novo dom de dar. Agora, quando puder, deixe-me mostrar como você reconhece as pessoas a quem Deus chamou para dar. Posso mostrar para você? Tem certeza de que quer saber? Você sabe, a Bíblia diz que Jesus veio e deu a alguém 10 talentos. Ele deu a alguém 5 talentos, deu a outro 2 talentos ou 1 talento? São 2 ou 1? Agora, o homem que tinha recebido 1 talento disse para si mesmo, o que é que eu vou fazer com isto? E a Bíblia relata que ele foi e cavou um buraco no chão para o esconder. Ele tinha energia suficiente para cavar? Sim, ele estava trabalhando com certeza. Veja, há pessoas realmente más que sabem se esconder. Eles escondem o único talento que de fato têm. Às vezes você fica chocado ao perceber o que eles fazem com o dinheiro. Eles odeiam isso da igreja, ele odeia isso de Deus. Embora fosse pouco, eles deveriam ter usado essa pequena coisa para a obra de Deus. Mas em vez de usá-la, eles a esconderam. Então você os vê gastando dinheiro. Uma vez, membros da minha igreja disseram, vamos para a Alemanha assistir à Copa do Mundo. Voltaremos na segunda-feira. Eu disse, uau,
Era um grupo deles. Eles iam assistir a Copa do Mundo quando a Alemanha estava sediando. Eles estavam indo passar o fim de semana. A transmissão é ao vivo na Metro TV e você poderá assistir diretamente na Alemanha, sem maiores problemas. Contudo, a questão era manter tudo isso escondido da igreja. Sim, bem escondido. Ele relata que eles chegaram a cavar e se esforçaram muito para conseguir protegê-lo da igreja. Você realmente acha que as pessoas, de modo geral, não têm dinheiro? Eu me lembro de uma vez, lá em 1988, há quase 20 anos, em que nós estávamos precisando de uma quantia considerável de dinheiro, e para resolver isso, chamei algumas pessoas e disse a elas: eu preciso de muito dinheiro, uma quantia significativa. Estamos com um grande problema. Ajude-nos. Um cara até disse que deveríamos ir até a casa dele. Sentamos com ele. A casa dele fica em uma das áreas mais nobres de Accra. Do lado de fora, na garagem, estava seu reluzente Mercedes-Benz. Ele nos fez explicar os detalhes. Eu lembro que não vou dar nomes, mas ele nos fez explicar e detalhar exatamente qual era o problema em questão. E não. Aí ele tem realmente esse jeito diplomático de conceder, sabe como é que a gente chama isso? Não quero mencionar o animal que concede desse jeito. E foi isso, a partir daquele dia em diante. Mas havia 5 pessoas naquela época, e eu sempre me lembro de cada uma delas. Cada uma delas pegou $20.000 e disse: aqui, aqui, aqui. A maioria dessas pessoas, elas nem te perguntam. Estou falando de 20 anos atrás. Eles nem te perguntam. Eles não querem anunciar ou simplesmente não querem. Eles simplesmente pegavam, tipo eu de novo, 20, 20, 20. Em segundos eu tinha 100 mil fisicamente. Mas esse homem nos fez sentar e aguardar. Ele passou por todos os detalhes. Isso e aquilo e mais isso. E não deu nada. Depois vi que ele estava viajando para o exterior em várias viagens. Sim, o espiritual. Um deles disse que deveria ter te dado 100 mil. Eu me sinto envergonhado de te dar 20 mil. Sim, então ele deu os 20 e disse: pode ficar com esse aqui. Então queremos escrever, mas não, sem agradecimento, sem recibo, nada, apenas vá. Você fica assim facilmente. O nobre ofício de dar. Sim, sim, é exatamente isso. Pode ter a certeza absoluta disso. E nesta era mais recente haverá pessoas a quem Deus vai, você sabe. Verdadeiros e autênticos doadores. Eles não fazem alarde disso de modo algum. Uma pessoa estava assistindo ao meu programa de televisão, ele simplesmente doou $100.000. Eu nem sei, nunca vi, nunca agradeci, nunca tive isso, não sei. Ele simplesmente foi até lá e disse o seguinte: estou apenas fazendo a doação. Eu estava pregando uma mensagem sobre agência. Sim, ele simplesmente doou $100.000. Nenhum obrigado, uma cerimônia. As pessoas que não dão são as que querem a cerimônia. Elas sentam e explicam as coisas. A espiritualidade da riqueza. A espiritualidade da riqueza. A riqueza é muito espiritual em sua origem. E é tão espiritual que existe, na verdade, um ministério que é como uma unção para realmente dar. O que obviamente significa uma unção para receber, entende? Porque você não pode dar o que não tem. Então, existe realmente um dom. É por isso que ele disse isso. Aquele que tem um dom, sabe? E então o ofício, e ele listou isso entre eles. Aquele que está ao lado do ensino está realmente ao lado do ensino. Exortação, ministério, ensino, versículo 7, depois exortação, depois doação. Eles estão juntos, então se eu estou aqui e tenho ensinamentos, eu sei que as pessoas generosas estão por perto, elas devem estar por perto.
Você está muito perto de uma grande bênção e eu declaro em nome de Jesus que ela já está a caminho para transformar a sua vida. Isso é a espiritualidade da riqueza, a fé que atrai a prosperidade divina e a manifesta em sua realidade. Sim, nossa, que grande surpresa te encontrar. Você ainda está por aqui depois de tanto tempo? Se Deus o envia para um campo missionário, Ele sempre levanta pessoas para ajudar. Sempre. Não sei exatamente como, mas Ele cria pessoas. Não estou falando em dar dinheiro ao pastor. Estou falando agora do chamado de Deus. É como se a pessoa tivesse um chamado para dar e, em última análise, isso significa receber. Eu realmente não consigo acreditar nisso, sabe? Sabe bem, como pastor, se alguém dá e eu sinto que a pessoa não deveria dar, eu costumo dizer: olha, eu realmente não sei como você pode dar essa quantia. Tem certeza? Não quero problemas. Não venha dar o empréstimo para o seu próprio empreendimento. Olha, vamos ser muito sérios. Quando você faz um empréstimo, você vai ao banco pegar o dinheiro e dar a sua própria casa. Você não tem mais onde ficar depois de dar a sua casa. Por favor, vamos ser sérios quanto a ofertar. Não. Outro dia li no jornal que fulano e cicrano estão processando um homem de Deus porque doou centenas de milhares de dólares para seu projeto de construção. Acho que eles tiveram dificuldades. Então ele está processando a igreja para reaver o dinheiro. Acho que ele está quebrado. E saiu da igreja. Não está certo. Você saiu da igreja. Agora ele está, de fato, processando a igreja para tentar pegar todo o dinheiro de volta. Quero dizer, vamos ser bem sérios sobre isso. Não venha doar seu carro. Você está andando de táxi. Eu não preciso do seu carro. Mas se Deus te abençoou com muitos carros e você quer dizer, bispo, fique com este Ticho, fique com este Datsun 120. Por quê? Talvez você possa usá-lo para alguma coisa. Eu tenho tantos pastores, tenho tantos missionários que não têm carro. Se você me der carros, eu vou dividir entre eles. Tenho tantos que posso mencionar de cabeça assim, muitos. Pastores, missionários, até bispos, eles não têm carro. Tenho vários bispos que nem sequer têm um carro. Sim, tenho muito o que fazer com todas essas coisas. Se você me der, eu pessoalmente, eu não preciso. Nem você consegue comprar o carro que compra. Eu não vou usar. Veja, um dia alguém comprou um carro caro para mim. Eu contei. Eu disse, olha, eu chamei para uma reunião. Eu disse, sabe, vamos falar sério. Eu disse, olha, esse carro eu realmente não posso dirigir porque ele simplesmente não combina comigo. E além disso, é muito caro. Eu sinto que não encaixo neste carro e por isso não quero que você traga este carro. Então, quando eu não usar, você ficará ofendido. Eu não. Eu te imploro. Sim. Dê para outro lugar. Sim. Ouça bem. Deus vai te abençoar de uma forma poderosa no ministério de dar. E eu acredito nisso com toda esta minha convicção. Eu acredito nisso. Enquanto falo agora, tenho contas de centenas de milhares de dólares americanos ao meu redor, das quais fui informado à esquerda, à direita e ao centro, até mesmo hoje. Sim, chegou até mim. Essa é a situação. Essa é a situação. Essa é a situação. Nosso comboio está vindo da África do Sul. Gastamos muito dinheiro na África do Sul e finalmente eles chegaram à Zâmbia. Temos uma equipe enorme e eles estão lá há alguns meses. Usamos muito dinheiro. Agora eles estão começando. Finalmente cheguei à Zâmbia e agora estamos começando. Tantas coisas, tanto dinheiro. Tenho tantas coisas de que preciso de doadores. E eu creio que Deus está levantando essas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Sabe, desde que começamos a missão, nunca passei necessidade. Deus me disse, conte suas moedas, você ficará bem. Não me lembro de um único dia em que estivéssemos em crise financeira. Não, talvez só não tenhamos o dinheiro para pagar. Mas não estamos em crise e nunca estaremos. Pela graça de Deus, pelo ofício e também pelo dom. Então isso significa que um escritório está, de alguma forma, fazendo bons negócios ou indo muito bem. Eu realmente não sei como. Sim, exatamente, está indo bem.
de fato indo muito bem. Você estará recebendo e prosperando em espírito espiritual. É espiritual, é espiritual, é espiritual, é espiritual. Tenho pessoas que construirão igrejas, elas tomarão até... Já temos algumas pessoas começando a fazer isso. E eu posso ver que é um escritório. Um irmão disse, quero construir uma igreja. Eu disse, está falando sério? Sabe o que está envolvido numa igreja? Mas ele parecia sério. Toda vez trazia dinheiro. Isto é para a igreja. Isso é muito comum. Ele quer construir pessoalmente. Esta é a igreja dele que ele está construindo. Ah, sim, e eu estou apenas observando. Posso realmente dizer que é o verdadeiro ofício de dar. E não quero dizer venha e dê seu capital. Venha e dê seu empréstimo. Venha e dê o seu o quê? Estamos falando da herança deixada por sua esposa, da casa que serviu de lar para sua família e da propriedade que pertencia à sua família. Tudo bem, vamos falar sério agora. Preciso que você me escute com muita atenção, porque o que estou prestes a dizer é de extrema importância e é fundamental que você compreenda bem a situação. Vai te surpreender. Coloque essa escritura na tela. Veja bem, as ações de ensinar, exortar, o ato de dar e também de governar, tudo isso está de fato conectado e o ato de dar se encontra bem no meio de tudo isso. Você sabe por quê? Veja bem, sem a presença de um governante, sem um professor, não há absolutamente nada para se dar. O ofício de dar é como o ofício de uma esposa. Veja, há muitas mulheres que não cozinham quando estão sozinhas, mas você vai se surpreender quando elas se casam, elas começam a cozinhar. Até mesmo aquelas que não sabem cozinhar, de alguma forma desenvolvem a habilidade. Quero dizer, a força. E a força você vê que isso começa a aparecer aos poucos. Ei, Charlie, como é que tá? Porque você se casou. Então elas começam a se desenvolver. Muitas mulheres mesmo, quando já são casadas, quando o marido sai, elas simplesmente, elas não cozinham, não cozinham. Se não fazem nada, apenas ficam lá. Mas quando o homem aparece, elas percebem que, ei, meu dom tem que se manifestar. Tenho que levar meu ofício a sério. Sim, o ofício de cozinhar é de fato ativado com poder e fogo, porque no final das contas, sempre existe alguém para comer a comida. Então, meus irmãos, não fiquem muito preocupados com aquelas irmãs que não sabem cozinhar. Agora, o ofício de ensinar ainda não chegou. Então, o ofício de dar também não está presente. Agora, o nível em que este ministério está operando reúne os dons de generosidade e prosperidade, de modo que os ofícios de dar, liderar, ensinar e exortar possam todos funcionar juntos. Então, receba o seu ofício de dar em nome de Jesus. Aqueles que receberam $1.000 receberão 10 mil. Aqueles que receberam 10 mil receberão 100 mil. Recentemente, um estranho apareceu aqui. Ele me disse: Deus me mostrou que alguém vai te dar $1 milhão. Sim, eu não o conheço de lugar nenhum. Não é de Gana. Ele disse: só preciso te ver por 1 minuto. Ele disse: Deus me mostrou. Ele me mostrou. Ele me contou sobre 3 coisas. Uma delas é que alguém vai vir e te dar $1 milhão. Não é ganês. Sim, ele só disse: eu preciso te contar. E então ele foi embora. Nunca mais o vi. Um homem branco. Sim. Ele disse o seguinte: eu sou um profeta. E eu só quero dizer, veja bem, que o nível do ministério é que ele está impulsionando os outros ofícios à ação. Se você ouvir minhas pregações antigas, vai me ouvir dizendo que não tenho secretária, não tenho isso, não tenho aquilo, mas agora tenho muitos porque todos estão ocupados. Se você até sentir pena de quem trabalha para mim, eles estão sempre cansados. Às vezes, quando estou viajando, eu digo: descansem, vão dormir. Quando volto, começa de novo. Este é o livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Ah, uau.
É mesmo incrível, não é? É realmente fantástico. Então, você vai andar neste dom verdadeiramente fantástico que o próprio Deus lhe concedeu, conforme lemos no livro de Zacarias, capítulo 1. E terminamos com isso. Você tem certeza de que não quer fechar? Seja sério. Versículo 16. Lindo, muito lindo. Esta é, portanto, a profecia para todos vocês que diz o Senhor: eu voltei para Jerusalém com grande misericórdia. E chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Então Deus está dizendo: eu retornei ao meu povo com misericórdia. Eu voltei agora novamente para a cidade de Jerusalém com grande misericórdia. Uau! E a minha casa também será edificada nele, assim como a própria casa de Deus vai ser edificada. Nos dias de hoje, existem 2 povos no mundo, sobre os quais Deus tem um olhar muito especial. E Ele está fazendo o que nós chamamos de a grande restauração do seu povo. Israel como nação e a Igreja de Deus como sua nação espiritual. Então esses 2 são muito parecidos. E o que Deus está fazendo com Israel, Ele está fazendo com a igreja. O que está acontecendo com Israel, Ele está restaurando ao seu devido lugar. É por isso que Israel retornou à sua terra há 2000 anos. Desde 1947, 14 de maio, está lá, Israel. 7 de maio, eu acredito. 7 de maio, Israel restaurou e hoje vai para Tel Aviv, as cidades. Não existe nenhuma cidade assim em todo o Oriente Médio. Arranha-céus, tecnologia, Tel Aviv é um lugar fantástico. Ele está restaurando Israel de volta à sua terra original e ao seu estado original, prosperidade, a construção da casa de Deus, tudo. E a igreja está sendo restaurada ao seu status original, porque Deus, esses são os povos de Deus na terra, ao seu poder, à sua honra, à sua espiritualidade, ao seu trabalho. Sim, está ocupando o seu devido lugar. Assim como Israel ocupou seu lugar nas Nações Unidas como uma nação de verdade. A igreja também está ocupando seu lugar no meio do poder de Deus, enquanto Ele restaura a igreja. Sim, Ele diz: eu voltei para Jerusalém e com misericórdias, e a minha casa será edificada nela, diz o Senhor. E um cordel será estendido sobre Jerusalém. Em outras palavras, medições vão acontecer. Versículo 17, clame santo que diz o Senhor. Minhas cidades, através da prosperidade, ainda serão amplamente espalhadas. Deus irá espalhar as suas cidades e a sua obra grandiosa. Através da prosperidade por todo o mundo. Espírito, veja, esta é a espiritualidade da riqueza. É algo muito espiritual. Muito espiritual. Em todo o mundo, dizem que onde as pessoas acreditam em Deus, elas são pobres. Mas veja, se a América é a mais rica. Eles acreditam em Deus. Isso vai totalmente contra o que dizem. É como na África, eles acreditam em Deus e são pobres. E isso se repete em todo lugar. Na Europa, eles não creem em Deus, são ricos. Aqui eles não creem em Deus, são ricos. Mas a América crê em Deus e é a mais rica. Então, o que você vai dizer agora sobre isso? Veja bem, é que através da prosperidade, Deus transformou a América na nação mais rica de todo o mundo. E a riqueza deles não vem do petróleo. França, até 2040, todos os carros na França serão elétricos. Eles não vão usar petróleo na França. Em 2040, eles não vão mais usar petróleo. Espere para ver as pessoas que dependem do petróleo do Oriente Médio. Oba Naoko, você está vendo isso, Charlie? O petróleo está em todo lugar e as pessoas nem estão mais usando. Tecnologia de eletricidade. Estamos viajando 160 quilômetros com eletricidade. Sim, o que estamos a ver é de fato um hidrocarro, um tipo de veículo especialmente concebido e construído para se deslocar sobre a superfície da água. Ele usa a água para se mover, é basicamente isso. E a América não foi construída sobre o petróleo. Recentemente, a América descobriu uma tecnologia para usar petróleo antigo que eles não conseguiam extrair antes. Isso tornou o petróleo deles mais abundante.
Deus está trazendo mais prosperidade para as pessoas que acreditam nele. Você acredita nisso? Pai, eu te agradeço pelos milionários mortais que o Senhor está espalhando ao meu redor e ao redor deste ministério. Dá-nos um homem que se coloque no ofício de dar, com o dom de dar, membros perdoando. Eu te agradeço. Eu te louvo pela tua grande provisão do dom da riqueza e pela espiritualidade, a originalidade, as origens da riqueza. Senhor, eu te agradeço e reconheço as origens espirituais de toda a riqueza. Receba o dom de Deus, receba a riqueza de Deus, receba o seu ofício de dar. Receba a bênção do Senhor para que você possa se colocar no ofício de dar em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão e agradeça a Deus porque isso está acontecendo de forma prática na sua vida, no seu ministério. Obrigado. Agradeça a Ele pelo seu ofício. Ninguém ficará de fora, mesmo um talento só. Você não vai mais escondê-lo. Eu decidi que não vou mais esconder isso de ninguém. Malbir Madibomb Naibola Belendiva Barumba. Por isso nós te damos nossas graças e com alegria nós te louvamos. Nós te damos glória. Jesus. Oh, obrigado, meu Pai, de todo o coração eu te agradeço, muito obrigado. Receba agora este presente que vem diretamente do alto e receba também este ofício que lhe é confiado por nosso Deus. Receba o dom da sua imensa graça e o ofício de dar com muito amor e com grande generosidade, pois tudo isso é para a glória dele, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço imensamente por todos aqueles que estão recebendo este maravilhoso presente. Esta noite declaro a transmissão do precioso e maravilhoso dom de Deus para as vidas e os corações de todos os seus filhos e filhas. A pobreza será erradicada. O dom de dar está sendo liberado. A bênção de dar veio para ficar. Obrigado 1 milhão de vezes, Jesus. Dê graças. Dê graças. Dê graças. Construtores de igrejas estão sendo liberados. Financiadores de projetos estão sendo liberados. Doadores de dólares, libras e outros milionários estão sendo finalmente liberados. Ajudadores e também estranhos entrarão no seu meio, irão oferecer a sua ajuda e retornarão de onde vieram. Anjos do Senhor irão direcionar riquezas e milhões para que cheguem às suas mãos, com o propósito de estabelecer e fortalecer a importante obra de Deus. As cidades do Senhor irão novamente transbordar através da prosperidade. 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 Por meio da abundância e prosperidade, ainda continuará a se espalhar. Obrigado pelas missões. Senhor, pelas tuas maravilhosas e grandes realizações. Tu és o construtor de igrejas em todo o mundo, e é por isso que nós te damos graças e nós te louvamos, e é em nome do poderoso Jesus que nós oramos. Amém. Coloque a mão no seu coração. Eu, neste exato momento, transmito o coração do doador à sua vida, ao seu coração e também ao seu espírito. Receba-o. Em nome de Jesus, permaneça em seu precioso ofício, seja o ofício de dar, seja o ofício de ensinar, toda e qualquer abundante graça que Deus disponibilizar a você, que ela venha a se multiplicar ainda mais. Que você nunca esconda o seu dom, que você não cave a terra e diga que é pequeno demais. Que você caminhe cada vez mais alto no maravilhoso dom de dar, em nome poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por sempre prover abundantemente. Eu sei com toda certeza que não estou sozinho, mas estou cercado por multimilionários e doadores de boas coisas para o teu reino. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro com toda a fé. Amém. Receba esta bênção, pois ela já é sua. Você vive nisso. Você vê isso na prática. E toda missão terá pessoas que amam. Em todo mundo, missões são criadas, ajudadas para construir, ensinar, fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dê um grito, bata palmas e louve o Senhor. Você acredita nisso?
Ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu não sei quem você é, mas talvez alguém tenha te convidado aqui hoje. Você quer entregar sua vida a Jesus. Pastor, reze comigo e por mim. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Quero que Ele mude minha vida. Se você está aqui assim, vou orar por você agora. Pastor, ore comigo, por favor. Por favor, ajude-me a saber uma. Se você está aqui, onde quer que esteja, quero orar com você esta noite. Você quer entregar sua vida a Jesus? Basta levantar a mão direita bem alto. Apenas sua mão direita. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Levante o alto. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Se você levantou a mão, venha até mim. Venha de onde você está. Venha aqui. Quero rezar com você. Venha até o fim. Deus o abençoe. Venha para o nosso Senhor Jesus. Entregue completamente toda a sua vida a Ele hoje mesmo. Vamos lá, Jesus, por favor. Deus o abençoe. Agora diga isso. Oração. Feche os olhos. Levante sua mão. Diga: Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego meu coração para receber misericórdia. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Por favor, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Deus o abençoe. Quero lhe dar um dos meus livros. Deus o abençoe. E nosso pastor quer conversar com você. Venha por aqui, para o lado aqui. Apenas vá com ele. Por aqui. Você pode se sentar. Agora me dê uma cesta de ofertas. Coloque aqui. Sabe, uma das origens espirituais mais profundas da riqueza encontra-se, na verdade, no ato da doação. Lucas 6,38. É muito espiritual. Dê e pode ter certeza que será dado a você. Os homens cederão ao teu seio, os homens lhe darão contratos, os homens com certeza vão favorecer você. Os homens lhe darão dinheiro grátis. Os homens certamente lhe darão dinheiro amoroso. Tudo o que Deus lhe dá, com toda a certeza, isso lhe será dado. Amém. Amém. É muito espiritual. Quero dizer este versículo. Seja sério, olhar. Como você pode dar e as pessoas darão a você? Isso é um absurdo. Se você está pensando no natural, é super espiritual. Super espiritual. Não há nada mais espiritual do que dar. Por quê? Como as pessoas devem doar para você? Porque você dá a qualquer meio. Seja sério. Esta noite você quer dar sua oferta. Oferta especial. Talvez você tenha milhares, centenas, o que quiser doar para 100 cidades. Acredito que $100 tanto faz. Venha e coloque na cesta. Deixe-me rezar. Pai, eu sei que o dia de ação de graças desta noite é especial porque o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades e muito mais. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Seja qual for o seu dom especial, venha e coloque-o aqui agora mesmo. Deus o abençoe. Coloque na cesta. É algo muito espiritual que você está fazendo para doar. Super espiritual. O coração do rei, de fato, está nas mãos do Senhor. Da mesma forma, as pessoas que podem dar a você, os seus corações também estão nas mãos do Senhor. E é Deus quem inclina os seus corações para onde Ele deseja. Então, meu irmão, receba a graça de Deus, a graça de dar sobrenaturalmente, em nome poderoso de Jesus. Ramboendo. Yes, ramboendo. Não, ramboendo, fan de drisca, doroitan de bezino, randel, bajamanaca, kelly battle, babo, zendi, zandal, delimi, Calbani ovandela mazanda almebra dal mozandeli macata barinda barandolo moinde gast teleboalbara. Ó nosso grande Rei dos Reis e nosso soberano Senhor de todos os senhores, nós te imploramos, por favor, crie para nós os filhos da sua santa e eterna promessa. Filhos lindos que são capazes de fazer a tua vontade lindamente, Senhor. Lindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Agora você não tem 100 cidades, você tem 50 cidades. Venha rápido e coloque-o na cesta. Estamos fechando. Deus está lhe dando uma nova vida. Nova vida. É lindo, sabe? E rápido, muito rápido. É realmente lindo. Você acredita que essas coisas vêm de Deus? Eu acredito nisso. Sua proficiência em uma vasta gama de idiomas é verdadeiramente notável, permitindo-lhe articular pensamentos complexos e nuances emocionais com uma clareza impressionante. Essa habilidade vai além da simples tradução, englobando uma profunda compreensão das sutilezas culturais e contextuais inerentes a cada língua. Todos falando em línguas. Falando em línguas. Shando la mamá para la mamá manda, shando la mamá para la mamá manda, le mama para la baraimana, shanda la bahamama. É sobre a espiritualidade da riqueza. Obrigado, Senhor, em nome poderoso de Jesus, 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 em nome poderoso de Jesus. Agora você não tem 50 assentos, mas quer doar para 20 cidades. Venha agora, rápido. 20 cidades de Ghana. 20 cidades de Ghana. Venham o mais rápido possível para que possamos concluir esta parte da oferta. Se você tiver no seu telefone, basta colocá-lo no celular, ir com o telefone para frente e colocá-lo na cesta. Bata na cesta com seu telefone. Deus está abençoando o seu celular. Seu telefone ficará ótimo. Dom. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Finalmente 10 cidades. Rapidamente, 10 cidades. Venha até a frente. Jesus, com certeza alguém vai acabar herdando alguma coisa no final das contas. Nós temos 5 SI e 2 séries no total. Estamos fechando rapidamente e logo em seguida nossas cestas vão circular. Para todos os importantes que não puderam vir à frente, Deus vai abençoar vocês aí mesmo no seu lugar. Amém. Obrigado, Jesus, pelo dom de dar. O dom de dar. Sexta-feira à noite é noite de cinema. Garanta que você venha com pelo menos 10 almas.
Este lugar vai ficar lotado. Você sabe, em breve vocês terão cultos com 10 mil pessoas aqui. Então é melhor se acostumar a ter muita gente por perto. Sim, e tente ser importante agora, antes que sejamos tantos e você acabe se perdendo na multidão. Tente ser importante. Diga ao seu vizinho, garanta que você seja importante agora, porque vamos ser muitos, sabe? Você precisa estabelecer sua importância antes de nos tornarmos 10 mil. Não é fantástico? As pessoas vão estar sentadas do lado de fora. Sim, muita gente. Você vai se perguntar, por que eles vieram? Eles vão vir de todo lugar. Eles dizem, nós queremos estar aqui. Vimos que o Senhor está aqui. No último dia muitos virão e dirão, venham, vamos à casa do Senhor. Ele nos mostrará os seus caminhos. Aleluia. Agora pegue a sua última oferta especial desta noite. Deus vai abençoar muito a sua vida. Pai, construa casas para os teus filhos, que a terra já não os possa mais suportar, porque eles se multiplicaram abundantemente na terra e são totalmente abençoados. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Cinzas recebi em oferenda. Demos as boas-vindas ao bispo ou para uma saudação.